falar primeiramente do meu contentamento e a honra que sinto pelo convite que me foi estendido para estar convosco nesta noite, convite feito pela direção do seminário. Uma grande honra para mim falar a servos de Deus, pessoas que serão usadas como instrumentos de Deus. Uma grande honra, isso é um trabalho muito honroso. Muito obrigado por tanto. Bem, irmãos, eu tenho aprendido muito nesses últimos dias. Estou convencido de que todos temos aprendido. Tem sido edificante para todos nós. Mas isso também tem feito me refletir um pouco sobre as circunstâncias da nossa igreja, particularmente a nossa igreja no Brasil. O fato é que nós só temos uma Bíblia. Todas as igrejas têm uma única Bíblia, a Palavra de Deus, imutável. Mas mesmo assim, nós temos diferentes pontos de vistas sobre passagens da Bíblia. Então, há várias interpretações da Palavra de Deus. E nós sabemos, isso é um consenso, que todas as seitas e a grande maioria das divisões de igreja, tudo isso é decorrente de uma interpretação equivocada da Bíblia. Eu acho que nós temos milhares de igrejas, e elas têm a sua origem em uma interpretação equivocada da Bíblia. Bem, este é um primeiro argumento para refletirmos com profundidade no valor de atentarmos para o ensinamento da Bíblia como está na Bíblia. Basta dizer o seguinte, que as maiores atrocidades e os maiores crimes já cometidos no mundo foram cometidos em nome de igreja, de religião, cruzada, inquisição e assim por diante. De onde vem isso? Vem de um entendimento equivocado da palavra de Deus. Mas esse ainda não é o maior argumento para atentarmos para a interpretação correta da palavra de Deus. Eu acredito que o maior argumento para levarmos a sério isso, a nossa tarefa de pregadores, de estudantes da palavra de Deus, é a responsabilidade que temos perante Deus. Quando nós falamos a palavra de Deus. Anunciamos a palavra de Deus. E essa, eu acredito, é a coisa que mais pesa sobre nós. O peso. E é assim que começa o livro de Malaquias. Peso do Senhor que está sobre Malaquias. Então, falar sobre a palavra de Deus é algo que devemos levar bastante a sério. E uma alma vale mais que o mundo todo. Prefiro, se eu pudesse escolher, muitas vezes, perder a minha própria vida do que desencaminhar um grupo grande de pessoas para o erro. Que coisa difícil seria essa? Como apresentar justificativa diante de Deus? Então, nesta noite, nós vamos falar sobre interpretação de Bíblia, sobre interpretação de texto, e vamos chamar isso de a chave para o Antigo Testamento, Cristo no Novo Testamento. Queremos dizer que a maneira correta de entender o Antigo Testamento é lendo o Novo Testamento, os apóstolos inspirados e ouvindo Jesus Cristo. Só para que tenham uma ideia das dificuldades
e das consequências de uma interpretação equivocada, nós colocamos lá a chave para o Antigo Testamento. Porque a sua Bíblia chama assim de Antigo Testamento e a sua Bíblia chama de Novo Testamento. Mas na verdade devíamos ter colocado assim, a chave para a Antiga Aliança, Cristo na Nova Aliança. Porque a palavra lá, na língua grega, é diatek. E diatek é traduzido por aliança, mais corretamente traduzido por aliança e não por testamento. Mas entendeu-se que devia ser usado testamento. E então foi adotada a palavra testamento. Bem, com o tempo, quais foram as consequências? Um grupo de pessoas, de um movimento religioso, disse o seguinte: um testamento só passa a ter validade, só passa a ser ativado depois da morte do testador. Então, o Novo Testamento, na verdade, dizem eles, começa depois da morte de Cristo. E todas aquelas coisas que Cristo ensinou enquanto estava vivo, era Antigo Testamento, diziam eles. Porque não entenderam a palavra diatek, aliança. Então esse movimento, chamado de dispensacionalista, um dispensacionalismo antigo, acredita que a oração dominical não é para nós. Ela é para Israel. E por que razão? Por causa da palavra testamento. Por causa da palavra testamento. Cuja tradução correta seria aliança. Percebem isso? Olha a consequência, onde isso foi chegar. Então, entender corretamente a palavra de Deus e pregar corretamente a palavra de Deus é a tarefa mais importante do pregador. Cabe ao dispenseiro ser achado fiel. É isso. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Bem, então, sendo assim, nós vamos tratar de alguns aspectos que eu espero sejam práticos para todos. Tá? Uma maneira de estudar a Bíblia e de interpretar equivocadamente as suas passagens é não diferenciar os seus textos. Então, às vezes nós temos um texto descritivo, ou seja, que conta uma história, e as pessoas interpretam aquilo como se fosse normativo. Isso traz consequências? Traz consequências. Eu vou mostrar um exemplo de cada uma dessas interpretações e a sua importância para que nós vejamos a praticidade do assunto. Texto descritivo não é igual ao texto normativo. Um texto normativo estabelece uma regra, um padrão, uma maneira como você deve viver. E um texto descritivo, ele só conta uma história, mas não estabelece juízo de valores. Bem, eu me converti aos 18 anos, 17 para 18 anos, e eu aprendi esse texto aí, esse versículo aí. E alguém me ensinou esse versículo para dizer o seguinte, que quem é crente verdadeiro nunca jamais passará necessidade. Eu acredito que todos vocês já ouviram em alguma medida esse argumento. Porque Davi disse, fui moço e já agora sou velho. Mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ora, o que Davi está dizendo aí é que ele jamais viu. Ele não está dizendo que não pode haver. Pelo contrário,
Jesus diz que os pobres sempre tereis convosco. Nós sempre temos pobres nas igrejas. E pessoas que padecem de grandes necessidades. Há contradição e há erro na Bíblia? Não. Há um entendimento equivocado dessa passagem, que é descritiva e as pessoas entendem como se normativa fosse. Percebe a importância de entender o tipo literário, o gênero literário, fazer essa distinção é muito importante mesmo. E no seminário nós somos bastante rigorosos com relação a isso. E acho que devemos ser mesmo. Aliás, nós tivemos ideias tão boas aqui para o seminário, né? Exigir redação em hebraico e coisa assim. Gostei das ideias aí. Vamos estudar o assunto, não é? É uma possibilidade, coisa muito boa. Bem, mas uma outra coisa que traz também consequências e interpretações equivocadas é a desconsideração dos contextos. Eu já vi algumas escolas dominicais cujo moto é esse aí: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Bom, qual o problema aí? É que quem disse isso aí, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, quem disse foi um povo que não tinha se convertido. E esse povo disse assim: vamos falar para Deus assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, e Deus vai nos abençoar. Vamos enganar a Deus. E é por isso que na sua Bíblia aí, o nome desse texto, o título desse texto chama-se Conversão Insincera. Conversão insincera. Então, irmãos, isso faz toda a diferença. Não é um texto adequado para usar como moto de escola dominical, porque nós não queremos enganar a Deus, nós de fato queremos conhecer a Deus, mas não queremos jamais enganá-lo, até porque não poderíamos, não é? Ok. Há também uma questão que prejudica no entendimento correto da Bíblia: a leitura descuidada. Às vezes as pessoas fazem uma leitura não muito cuidadosa. E eu tenho aprendido isso com o reverendo Daniel, quando ele fala de uma leitura mais próxima, uma leitura mais adequada do texto. E isso, veja aí, eu aprendi, assim que me converti, que Elias foi para o céu em um carro de fogo. Eu tenho ouvido hinos ensinando isso. E eu tenho visto também quadros, pinturas lindas, maravilhosas de Elias indo para o céu num carro de fogo. Bom, é verdade que Elias foi para o céu num carro de fogo? O texto do livro dos Reis diz que Elias subiu ao céu num redemoinho. Ora, pode ser que o redemoinho tenha pego o carro de fogo e levado Elias para o céu assim, mas não está na Bíblia. Eu não posso dizer que a Bíblia diz e ensina que Elias foi para o céu num carro de fogo. Então, por essas questões é que há tantas religiões, tantas seitas, porque as pessoas não prestam atenção, a atenção devida ao texto, não dão ao texto o respeito que o texto merece. Bom, essas coisas que eu estou mostrando para você, elas são fáceis de serem vistas, mas ainda assim elas estão cristalizadas no seio da igreja, não é? E as pessoas comumente dizem que Elias foi para o céu num carro de fogo, e juram de pé junto, né? Que foi para o céu num carro de fogo. Bem, uma outra coisa que eu tenho ouvido bastante também
principalmente em congressos missionários, dizendo o seguinte: olha, nós devemos pregar o Evangelho, devemos falar de Cristo, porque os próprios anjos gostariam de falar de Cristo, de pregar o Evangelho, e não podem, dizem eles. E então citam esta passagem. Bem, aí nós temos problema, não é? A passagem diz assim: coisas essas que os anjos anelam perscrutar. A palavra perscrutar significa compreender e entender. Os anjos querem entender. Eu acredito ser possível que os anjos queiram pregar o Evangelho. Eu acredito. Porque anjo é muito solícito e eles são ministros de Deus, então eu acredito que queiram pregar o Evangelho. Mas eu não posso dizer que a Bíblia ensina que os anjos querem pregar o Evangelho. Não é verdade. Mas isso é uma coisa que ouvimos constantemente. O que os anjos querem entender? Bem, o texto fala dos profetas, lá, dos pais. E fala também dos anjos e fala dos apóstolos. E o ensino desse contexto mostra o seguinte: a nossa situação hoje é melhor do que a dos pais, dos nossos pais. É melhor do que a dos profetas. Os profetas nem sempre compreendiam todo o significado da mensagem que eles entregavam. E a nossa situação é melhor que a dos anjos. Então os anjos olhavam, por exemplo, para o apóstolo Paulo e diziam assim: não é possível. Esse homem foi o principal dos pecadores, perseguidor da igreja, e falam muita coisa ruim, com razão, do apóstolo Paulo. E hoje ele é o principal divulgador da igreja, é o homem mais importante da igreja. Como é possível isso? Então, ter plano de salvação para os homens é uma coisa que os anjos não entendem. E sabe por que não entendem? É porque não tem plano de salvação para anjos. Anjo caído é anjo caído. Não tem plano de salvação para anjos. Mas para os homens, tem. Então, coisas essas que os anjos anelam perscrutar, entender. Falar então que anjos querem pregar o Evangelho é meio complicado do ponto de vista bíblico, certo? Vamos sempre pensar nisso. Há também uma questão de leitura descuidada, né? Se tornou famosa essa aí, não foi? Eu acho que um programa da Globo divulgou isso aí, né? Um pastor que adulterava na igreja, né? E quando ele foi questionado, ele falou: eu faço isso porque é bíblico. E o repórter perguntou: como assim é bíblico? E ele mostrou esta passagem: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera. E ele leu lá: e adultera. Então é um problema sério, né? É um problema sério. Então é preciso... Eu acho que a coisa mais importante que existe na vida é a tarefa de entender e pregar a palavra de Deus. Se nós compreendêssemos bem o significado disso, nos dedicaríamos muito mais ao estudo sério, para nos apropriarmos da verdade e então pregarmos a palavra de Deus, sem esses erros que por vezes nós cometemos. Bem, se há erros com relação a textos assim, há muito mais erros com relação a profecias, ao estudo das profecias. Nós ouvimos falar aqui de dispensacionalismo e de aliancismo. Mas deixa eu dizer mais. Aqui entre nós, há muitas pessoas que têm pontos de vista diferentes. Nós temos uma Bíblia só, mas há pessoas que entendem de modo diferente. Então por quê?
precisamos dar toda a importância para os princípios de interpretação, princípios do próprio texto. Quando Jesus diz, eu sou a porta, ele não está dizendo lá que é um pedaço de pau. Ele não é. Uma linguagem ali figurada. Nós precisamos de entender isso. Então, quem não entende isso, terá grandes dificuldades. E aí, então, a pessoa vai interpretar narrativas. E ele começa a pregar sobre José. E ele coloca José como modelo. E ele então começa a trabalhar este assunto, José do Egito, como um modelo. É interessante, mas lembrem-se de que a primeira regra para interpretar narrativa é que o herói não é o apresentado no texto, o herói é Deus. No caso de José, qual é a lição que se depreende de todo o texto? A lição é assim, é esta, que Deus é assim. Ele salva até pessoas como José. José era um homem ruim, muito ruim. Ele levava coisas ruins de seus irmãos, para o pai. E ele tinha prazer nisso. É verdade, ele teve sonhos lá, revelações, coisas fantásticas, não é? E ele foi contar para os irmãos e também para o pai dele os sonhos que ele tinha, para dizer que os irmãos viriam a ajoelhar perante ele, e o pai também. Então é verdade que ele teve esses sonhos, mas não é verdade que Deus mandou ele contar esses sonhos, mas ele foi contar. Então, se você entender a regra de narrativa, o herói não é o personagem ou a personagem, o herói é Deus. Significa, Deus é assim, ele salva até pessoas como José. Por que é que você acha que José passou por tudo aquilo que ele passou? Para ser transformado, para ser melhorado, não tenho dúvida. Então, se você prega sobre narrativa e quer que o herói seja a personagem lá apresentada, como é que você faz com relação a Davi? Como é que você faz com relação a Jacó? Deus não nos salva por causa de nós, mas apesar de nós. Então, Deus é assim, salva até Salomão. Deus é assim, salva até Davi. Deus é assim, salva até Jacó. Nós precisamos entender isso, os textos diferenciados, os tipos de texto, para então interpretarmos a palavra de Deus. Bem, algumas pessoas dizem assim, profecia tem sido descrita lá como a história escrita antes dos fatos. Seria isso uma verdade? Profecia, uma história escrita antes dos fatos. Não me parece que isso seja uma definição boa de profecia. Se esse fosse o propósito das profecias, então os profetas fizeram um péssimo trabalho. Eles poderiam ter sido bem mais exatos, mais detalhistas, mais claros naquilo que eles disseram. Há um livro do Oswald Ellis, chama Prophecy in Church, e ele fala ali, ele define o conceito de profecia e fundamenta com os textos bíblicos. Ele diz que profecia foi dada para que depois de cumprida se confirmasse que aquilo é palavra de Deus, e não para que adivinhássemos o futuro. Então, este é o conceito de profecia. E agora você vê isso na Bíblia. Veja o que diz João. Desde já, Jesus dizendo, vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu, mas quando acontecer. Quando acontecer. Acho que um dos maiores problemas na interpretação de profecia, talvez esteja aqui, é as pessoas querendo adivinhar o futuro. Como disse o Dr. Palmer, nós não podemos saber o que vai acontecer amanhã. Não podemos saber o que vai acontecer ano que vem.
Isaías 46, versos 9 e 10, diz que só Deus pode anunciar o que vai acontecer antes de acontecer. Então, profecia foi dada não para adivinharmos o futuro. Está cheio de pregadores aí dizendo quando será a vinda de Cristo. E esse grupo dispensacionalista disse o seguinte, que a vinda de Cristo seria até 1988. Porque é uma geração depois de Israel tornar-se nação novamente. E então, uma geração, 40 anos. E aí, 1988 ficou lá para trás. Isso não aconteceu. Isso está registrado nesses livros todos de intérpretes da Bíblia. Irmãos, nós precisamos tomar todo o cuidado para entender a palavra de Deus e entendê-la da maneira que ela é e não da maneira que nós queiramos que ela seja. Quando nos aproximamos da Bíblia, nós não devemos nos aproximar dela para fundamentar o nosso pensamento, buscando uma base para o nosso pensamento. O nosso pensamento precisa, sim, ele se adequar ao que a Bíblia diz. E não a Bíblia se adequar ao que nós queiramos que ela diga. Então, é um problema sério esse. E Jesus disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Percebam isso. Muita gente anunciando a data da vinda de Cristo, a época da vinda de Cristo. E as pessoas falam dos sinais, só que se você olhar no Evangelho de Lucas, diz assim, quando você vir os sinais, ainda não é o fim. Não é o fim. Então, nós temos os sinais, mas quem é que pode dizer? Jesus diz que ninguém sabe, a não ser o Pai. Agora, se ninguém sabe, a não ser o Pai, você acha que nós, pregadorzinhos, vamos saber quando será a vinda de Cristo? A recomendação que temos é só uma, para estarmos preparados. Teologia da Aliança faz isso. Ao contrário daquilo que nós mencionamos como movimento dispensacionalista. É a totalidade da nossa vida e o tempo todo nós devemos nos preparar para a vinda de Jesus, porque Ele vem como ladrão. Ok, alguns tipos de predições e alguns tipos de cumprimentos eu quero mostrar para a gente aprofundar um pouco mais neste ponto. Nós temos alguns textos não preditivos, que na verdade quando nós vamos ao Novo Testamento, o Novo Testamento interpreta como profecia. O movimento dispensacionalista diz o seguinte, que uma profecia só é interpretada quando o é literalmente. Mas nós temos textos no Antigo Testamento que não se nos apresentam como profecias, mas são profecias. Temos algumas profecias completadas ou completas, algumas incompletas, que foram cumpridas parcialmente, não é? E algumas que não tiveram aplicação imediata para aquela época, só algum tempo depois. Temos todo esse tipo. Eu vou mostrar alguns exemplos. E o cumprimento, às vezes ele é literal, a maior parte das vezes é literal, às vezes é figurado e às vezes é espiritual. Bom, o movimento dispensacionalista diz que só existe um meio de interpretar profecia, e esse meio é o literal. Significa que se aqui no nosso texto nós tivermos uma outra interpretação, que não seja literal, o princípio hermenêutico desse movimento cai por terra. Então, irmãos, vamos considerar isso. Por exemplo, esse texto aí,
não preditivo. Oséias capítulo 11, verso 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. É curioso isso? E é bastante evidente nessa passagem, até mesmo para uma leitura superficial, bastante evidente, que o contexto dessa passagem trata da saída do povo de Israel do Egito, no Êxodo. E então, a pergunta é: como Mateus considera as palavras de Oséias cumpridas na pessoa de Jesus Cristo? Porque é uma profecia. Mas o texto original não está dizendo que é profecia. É só uma narrativa e falando da saída do povo do Egito. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes. Para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Um texto que não era preditivo. E o Novo Testamento interpreta como sendo profecia. Então, qual a maneira certa de ler o Antigo Testamento? Lendo o Novo Testamento. Os autores do Novo Testamento são inspirados. Então, quando eu leio o Novo Testamento, eu tenho a chave correta para entender as profecias do Antigo Testamento. Ok, agora algumas predições completadas. Em Isaías, no capítulo 7, essa é uma passagem que oferece bastante dificuldade para os alunos do seminário, alunos de exegese. Eu tenho aí: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, essa passagem, às vezes, ela é aplicada diretamente a Jesus Cristo. E as pessoas dizem: esta profecia se cumpre em Jesus Cristo. Como que as pessoas dão um salto aí. Eu tenho algumas dificuldades aí nessa passagem. A primeira é que está falando, o Senhor aqui está falando com Acaz, que era o rei da época. E quando diz que um sinal será dado a Acaz, significa que Acaz deveria ver o sinal. Se o sinal era para Acaz, e se isso só se cumpriu em Jesus Cristo, e Acaz não viu o sinal, porque Acaz viveu 700 anos lá antes de Cristo, então que sinal é esse? Que a pessoa interessada não viu. Seria interessante. Primeiro problema dessa profecia: isso é um sinal para Acaz. O texto diz lá. Segundo problema é que diz assim: a virgem, que a palavra lá para virgem é alma. Só que tem um A antes aí, e é um artigo definido. Isso tem um valor em hebraico, professor Daniel, o que é que diga, viu? Isso é muito importante. A alma, então, significava a virgem, e isso era um pressuposto de que a virgem era conhecida de Isaías e conhecida também de Acaz. E tem mais um problema, é que alma não significa virgem do ponto de vista técnico. Pode ser uma mulher recém-casada. Então, quando as pessoas querem pegar isso aqui e aplicar diretamente a Jesus, elas têm um problema. Porque talvez, se elas não fizerem a transição correta, elas acabem dizendo que Maria necessariamente não era virgem do ponto de vista técnico. Então, o que acontece aqui? Bem, alguns comentaristas estudiosos entendem que o cumprimento dessa profecia, primeiro, tem que ver com o capítulo 8, aí, no verso 3, que aquele menino lá que nasceu no capítulo 8, no verso 3 do profeta Isaías. Bom, aí quando eu chego no Novo Testamento, diz assim: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá
e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus, inspirado, pegou a profecia lá de Isaías, que teve um primeiro cumprimento nos dias de Acás. Teve mesmo um menino lá que se chamava Emanuel, como outros também se chamavam Oséias ou Josué, e tiveram o nome de Jesus igual de Jesus. Lá também teve um menino e ele se chamava Emanuel, e Acás viu e Isaías viu. Isso é o primeiro cumprimento. A isso nós chamamos no estudo da Bíblia de mensagem para a época da escrita. Aí Mateus pegou, aplicou isso a Jesus, mas aí ele mudou a palavra lá. E ele colocou paternóster, que é uma palavra que aí sim é virgem do ponto de vista técnico. Mas então eu tenho que fazer essa transição, que tem uma mensagem para a época da escrita e depois uma mensagem para todas as épocas, certo? Agora, se eu quiser entender isso sem fazer essa passagem e só de forma literal, olha, a dificuldade vai ser grande. E eu vou acabar dizendo heresias, ensinando heresias. É o problema. Então, há regras, metodologias para se fazer isso. Ok. Eu não tenho muito tempo para entrar em cada detalhe, mas pelo menos uma visão geral. Em Jeremias eu digo assim, eu leio assim: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Erro do secretário. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por causa deles, porque já não existem. Certo? É o que nós temos aí. Agora, uma vez mais, uma leitura do contexto aí da profecia do Antigo Testamento, indica uma aplicação imediata. Nesse caso não é tipologia, mas a profecia possui tanto uma aplicação imediata como um cumprimento final ela tem no Novo Testamento. Então, quando Deus dá um texto, Ele não dá um texto em vão. Ele dá um texto porque aquele povo destinatário tinha necessidade daquela mensagem. A isso chamamos de mensagem para a época da escrita. E também, esse texto, às vezes, pode ter um cumprimento final. Isso é bastante encontrado nas Escrituras. Na passagem de Isaías, nós temos predições que não tiveram uma aplicação imediata. Esse texto aí de Isaías 9, 1, 2, a terra que estava aflita, e fala lá do menino lá, né? E depois, em Mateus capítulo 4, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Isso aqui. Então, profecias que tiveram uma aplicação imediata ali. São tipos de interpretação evidentes do próprio texto. O próprio texto mostra isso, qual a aplicação e como é que deve ser entendido, interpretado. Agora, com relação a cumprimento, veja aí que esse é um cumprimento literal em Zacarias 9:9, profetizado e cumprido aí em Mateus 21, verso 5. Veja lá que fala do Salvador humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. Quando eu vou ao Novo Testamento, eu tenho aí o cumprimento disso literal. Isso é um cumprimento literal. Eu não quero negar isso. Ninguém pode negar. E eu tenho que aceitar o que está na Bíblia. E é só o que está na Bíblia. E eu pego a minha Bíblia e digo, fala Deus. E é Ele que fala. É o texto que fala. Não sou eu. Não é o que eu penso. É o que Deus fala. Por essa razão, eu tenho evitado, inclusive, pregar sobre temas de teologia sistemática, para não fugir de texto. No Antigo Testamento, desde o início, quando Deus manda a gente pregar a palavra, a ideia é sempre essa: prega a palavra. Prega a palavra. Não os conceitos e as coisas todas que nós às vezes amarramos tão bem
Não isso. Prega a palavra. Então, o pregador da palavra é aquele que expõe o texto, e somente o texto. Nós temos já até anedotas consagradas sobre isso, né? Dizem que a grande maioria dos pregadores lê o texto, se esquece do texto e nunca mais volta para o texto, né? Nós temos isso. Irmãos, nós somos chamados para pregar a Bíblia, a palavra de Deus. E entender isso. Agora, se esse cumprimento é literal, veja esse cumprimento aí, se é literal. E aí é problema, porque porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. É uma chave dessa que você abre a porta da casa grande, põe aqui nas costas e leva, não é? Não é. Diz, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. O poder de Jesus. Isso é figurado. Como posso escapar disso? Não tem como. Como é que toda profecia só é interpretada se for literalmente? Não é verdade. Não é verdade. Aí está um cumprimento figurado, inegavelmente figurado. Não está dizendo que Jesus é uma chave. Está dizendo que ele tem o poder da casa de Davi. Isso no texto original, lá no texto da profecia, diz respeito a Eliaquim. E ele tinha acesso a Davi, e você só conseguia falar com Davi através de Eliaquim. E Jesus tem esse poder. Você só chega ao Pai através de Jesus. Então isso é bastante interessante, mas é figurado. Inegavelmente figurado. Então, submeter-me à Bíblia é uma coisa difícil. Eu acho que uma das coisas mais difíceis em nós pregadores é a humildade, de reconhecer nosso erro, de aceitar e de nos submetermos ao ensino da palavra de Deus. Mas também sobre isso já temos piadinhas consagradas, né? Pastor não erra. Não é assim? Ele inventa a verdade, mas ele não erra, né? Mas pastor não gosta de ser pego em erro, né? Então, isso é um cumprimento figurado. Ok, agora esse texto de Amós 9, 11 e 12, que fala da tenda caída de Davi. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 15, Tiago interpreta isso aí como sendo a vinda dos gentios para o povo de Deus. Isso é a tenda caída de Davi. Isso é uma interpretação espiritual, inegavelmente espiritual, a conversão dos gentios. Então, veja aí o problema, o grande problema. Qual a chave para entendermos profecias? É literalismo? Ou é o Novo Testamento? A resposta é óbvia. É o Novo Testamento, porque os autores do Novo Testamento são autores inspirados. Essa é a razão porque nós somos aliancistas. E porque nós falamos só as Escrituras. Porque nós respeitamos as Escrituras, do jeito que as Escrituras são. Às vezes temos dificuldade? Temos. Há divergência de interpretação entre nós? Há. Mas se nós atentarmos para os princípios que aqui apresentamos, muitas dessas divergências serão eliminadas. Muitas serão eliminadas. E se formos humildes o suficiente para não querer que a nossa vontade se imponha sobre o ensino da palavra de Deus, então eu acredito que teremos dado um grande passo, teremos avançado bastante. Eu só estou apresentando aqui uma amostra. Se você olhar o Novo Testamento, deixa eu perguntar para vocês, qual a Bíblia que Jesus usava? Antigo Testamento. Qual a Bíblia que os apóstolos usaram? Antigo Testamento. O Novo Testamento está cheio de citações do Antigo Testamento.
Como então alguém pode dizer que o Antigo Testamento não é para hoje? Ora, ele está lá citado no Novo Testamento, em todo o Novo Testamento. Ok. A chave para a interpretação, então, da Antiga Aliança seria literalismo, interpretação figurada, interpretação espiritual ou a interpretação inspirada pelo Novo Testamento. Acho esse argumento imbatível. Ninguém pode achar que é melhor do que o Espírito Santo, que inspirou os autores do Novo Testamento para interpretar a Bíblia. Então, por essa razão, eu não sou muito favorável a Bíblias anotadas, porque todo esse movimento dispensacionalista tornou-se popular no Brasil por causa da Bíblia de Scofield. Só vou dar um exemplo. Nós tínhamos uma Bíblia cujas palavras de Jesus vinham em vermelho. Lembra disso? Uns irmãos vieram me perguntar uma vez, pastor, mas isso aqui foi Jesus que disse. Eu estava mostrando o ensinamento de Paulo e ele me falou assim, mas isso aqui foi Jesus quem disse. Veja aqui, está em vermelho. Isso significa que esse grupo pensava o quê? Que aquilo que Jesus disse era mais palavra de Deus do que o que Paulo disse. Não é? Toda a Bíblia é palavra de Deus. Então, para mim, bom mesmo estudar a Bíblia sem notas, sem nada, sem interpretações de terceiros. Leia a Bíblia, leia com cuidado. Texto normativo, interprete como normativo. Texto descritivo, interprete como descritivo. Narrativa, interprete como narrativo. As regras não são difíceis, elas são simples, mas se eu não obedecê-las, eu vou chegar a grandes heresias, grandes erros. Haja vista a quantidade de seitas e religiões falsas aí, todas elas oriundas em interpretações equivocadas da Bíblia. Então nós estamos estudando com o Dr. Palmer sobre aliança. Levem isso a sério, levem isso a sério. Entendam a palavra de Deus, do jeito que a palavra de Deus é, e ensine a palavra de Deus assim. Ok, o Novo Testamento é necessário para interpretar o Antigo Testamento, especialmente as profecias da primeira vinda do Messias. Por exemplo, a promessa da ressurreição lá, feita em Daniel 12, não é? E que diz lá, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror. Isso está em Daniel, Antigo Testamento, falando de ressurreição. E isso é entendido mais perfeitamente quando eu leio o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ou quando eu leio a carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Então, gente, Bíblia é um todo. Eu não posso isolar, não posso fugir disso. E o Antigo Testamento é necessário para interpretar o Novo. Eu tenho, por exemplo, aqui em Apocalipse 11, 3, verso 3, a figura das duas oliveiras. Duas oliveiras. Aí a gente fica perguntando, o que são essas duas oliveiras? Bem, isso é uma figura, uma alusão a Zacarias capítulo 4. Se você olhar o que são as oliveiras lá, diz que são candeeiros em Apocalipse 11. Se você for a Apocalipse capítulo 1, no verso 20, você vê o que é candeeiro. Lá diz com todas as letras, candeeiro, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os candeeiros são igrejas. E se as duas testemunhas são candeeiros, significa que são também igrejas. Igreja do Antigo, igreja da Nova Aliança. Igreja da Antiga Aliança e igreja da Nova Aliança. São essas as duas testemunhas agentes de Deus. Mas eu preciso respeitar a Bíblia.
É o que a Bíblia diz que é, não o que eu quero que ela diga. Ok. Então o próprio Deus é intérprete da sua palavra. Desde o primeiro, assim diz o Senhor. Foi Ele que disse, então Ele é quem deve interpretar. E é por isso que a maior regra de hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a principal regra de hermenêutica. Bem, a promessa messiânica é o foco central de todo o ensinamento. De todo o ensinamento das profecias, de todo o ensinamento do Antigo Testamento. Então, os escritores do Novo Testamento reconheceram Cristo como o perfeito cumprimento das promessas de Deus. Todas as promessas de Deus. Isso está visto também na Bíblia. Quando Paulo diz aqui, e agora estão sendo julgados por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Da esperança da promessa é Jesus Cristo. E mais, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feito a nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Ouçam Jesus Cristo, a interpretação que Jesus dá do Antigo Testamento. Ouçam os apóstolos, a interpretação que os apóstolos dão do Antigo Testamento. Respeitem o texto. Se é normativo, interprete como normativo. Profecia não é para adivinhar o que vai acontecer, é para que depois que acontecer, eu confirmo que aquilo é palavra de Deus. Se o texto for normativo, trate como normativo. Se o texto for descritivo, trate e respeite-o como descritivo. E então, qual a chave para entender a Bíblia? A Bíblia. Quem melhor interpreta a Bíblia? Cristo no Novo Testamento. Os apóstolos inspirados. E eles mostraram cumprimento de profecia literal, cumprimento de profecia figurado e cumprimento de profecia espiritual. Eu tenho muitos gêneros literários na Bíblia, muitos tipos literários. Eu preciso respeitá-los se eu quero entender corretamente a palavra de Deus. Que Deus os abençoe e nos abençoe nessa árdua tarefa de estudar cuidadosamente a palavra de Deus, porque cabe ao dispenseiro ser achado fiel. Que Deus nos abençoe.